Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Imaginem estar em um lugar onde o silêncio parece gritar, onde cada sombra parece se mover com vida própria, e o simples ato de respirar faz você se perguntar se realmente está sozinho. Lugares onde a história foi escrita com sangue, dor e sofrimento, e essas emoções parecem ter impregnado cada tijolo, cada folha, cada grão de areia. São portais para o desconhecido, onde o véu entre o nosso mundo e o outro parece ser perigosamente fino. Hoje, vamos te levar numa jornada arrepiante. Você vai conhecer os lugares mais assombrados do mundo, onde relatos de aparições fantasmagóricas, gritos que ecoam do nada, objetos se movendo sozinhos como se tivessem vontade própria, e presenças malignas que te observam no escuro são tão comuns que até as autoridades locais, muitas vezes, recomendam enfaticamente que ninguém permaneça lá por muito tempo, especialmente depois que o sol se põe. Preparem-se. Nosso primeiro destino, galera, é um lugar que já causa arrepio só de ouvir o nome. Fica lá do outro lado do mundo, no Japão. Mais especificamente, na base do imponente Monte Fuji. Um lugar que carrega um nome tão temido quanto sua reputação sombria e trágica. Aokigahara, mais conhecida mundialmente como a Floresta do Suicídio. Quem se atreve a cruzar a linha das árvores e adentrar seus caminhos tortuosos, percebe imediatamente uma mudança drástica no ambiente. O silêncio ali não é pacífico. Ele é absoluto, pesado, quase palpável, quebrado apenas pelo som da sua própria respiração e pelo farfalhar perturbador das folhas sob seus pés. A atmosfera em Aokigahara é densa, opressora. Muitos visitantes relatam que assim que entram na floresta, as bússolas, esses instrumentos tão confiáveis, simplesmente param de funcionar, girando descontroladamente como se fossem inúteis pedaços de metal. Dizem que isso acontece devido aos ricos depósitos de ferro magnético no solo vulcânico da região, mas há quem acredite que forças mais sinistras estão em jogo, confundindo aqueles que tentam encontrar um caminho. E o mais perturbador são os sussurros. Vozes que parecem emanar das profundezas da mata, chamando seu nome, te guiando para o interior da floresta, como se quisessem que você nunca mais encontrasse o caminho de volta, que se perdesse para sempre em seu labirinto de árvores retorcidas e escuridão. Agora, pessoal, vamos cruzar o oceano, deixar o Japão para trás e desembarcar em um lugar igualmente bizarro e com uma energia pra lá de pesada. Nosso destino é a Ilha das Bonecas, ou Isla de las Muñecas, localizada nos canais de Xochimilco, perto da cidade do México. Imaginem um pequeno pedaço de terra, uma chinampa, que são ilhas artificiais construídas pelos astecas, completamente isolado do burburinho da cidade. E nesse lugar, centenas, talvez milhares, de bonecas velhas, quebradas, muitas delas mutiladas, com membros faltando, cabelos emaranhados e olhos vazios ou pintados de forma sinistra, estão penduradas em cada árvore, cada galho, cada cerca improvisada, observando silenciosamente quem se atreve a pisar ali. A história por trás dessa ilha macabra é tão triste quanto assustadora. Diz a lenda que, há muitas décadas, um homem chamado Dom Julián Santana Barreira, o eremita e guardião da ilha, encontrou o corpo de uma jovem menina que havia se afogado misteriosamente nas águas escuras que cercam a ilha. Pouco tempo depois desse trágico achado, uma boneca, supostamente pertencente à menina, flutuou até a margem,
bem perto de onde ele estava. Dom Julián, profundamente abalado e talvez atormentado pela culpa de não ter conseguido salvá-la, acreditou que aquilo era um sinal, uma mensagem do além. Capítulo 3. Eastern State Penitentiary. Os gritos silenciosos da penitenciária. Agora, pessoal, vamos fazer mais uma viagem, atravessar o Atlântico e parar em um lugar que já foi palco de um sofrimento indescritível. Uma antiga prisão que é considerada por muitos como o lugar mais mal assombrado dos Estados Unidos, a Eastern State Penitentiary, localizada na Filadélfia, Pensilvânia. Esta não era uma prisão qualquer. Quando foi inaugurada, em 1829, era a estrutura pública mais cara e ambiciosa já construída nos Estados Unidos, e seu design radial, com blocos de celas que se espalhavam a partir de um ponto central, tornou-se um modelo para centenas de prisões em todo o mundo. Mas por trás da sua arquitetura imponente, escondia-se uma filosofia brutal. O objetivo original da Eastern State Penitentiary era, acreditem ou não, a reabilitação dos prisioneiros. Mas o método escolhido para alcançar essa reabilitação era o isolamento absoluto, conhecido como o Sistema Pensilvânia. Os prisioneiros eram mantidos em confinamento solitário total. Eles comiam sozinhos em suas celas, trabalhavam sozinhos e até mesmo quando saíam para o pátio de exercícios, usavam capuzes para que não pudessem ver outros detentos, nem serem vistos por eles. Capítulo 4. Catacumbas de Edimburgo. O toque gelado dos mortos esquecidos. Deixando os Estados Unidos para trás, nossa jornada nos leva agora para a histórica e misteriosa Escócia, mais precisamente para sua capital, Edimburgo. Sob as ruas movimentadas e os edifícios seculares desta cidade, existe um submundo sombrio e arrepiante, as Catacumbas de Edimburgo, também conhecidas como as câmaras subterrâneas da South Bridge. Imagine um labirinto de túneis e câmaras subterrâneas, completamente escuros, úmidos e frios, onde o ar é pesado e o silêncio é quebrado apenas pelo gotejar da água e, segundo muitos, por sons bem mais perturbadores. Um lugar onde o medo é praticamente palpável, uma presença constante que te acompanha a cada passo. Essas câmaras foram originalmente construídas no final do século XVIII, nos arcos da South Bridge, para abrigar tavernas, oficinas e até mesmo residências para a população mais pobre da cidade. No entanto, com o tempo, as condições se deterioraram e as câmaras foram abandonadas, tornando-se o lar de indigentes criminosos e, segundo as lendas, palco de atividades ainda mais sinistras. Ao longo dos séculos, milhares de pessoas morreram nesses espaços confinados, vítimas de doenças terríveis como a peste, assassinatos brutais e, há quem diga, até mesmo rituais macabros realizados nas profundezas da escuridão. Capítulo 5. Ilha de Poveglia, onde a terra grita com os mortos. E agora, galera, se vocês acham que já viram ou ouviram o suficiente para ter pesadelos por uma semana, se preparem, porque agora vamos falar do lugar que é considerado por muitos, sem exagero, como o epicentro do mal no planeta Terra. Um lugar tão carregado de energia negativa, de sofrimento e de morte, que sua simples menção já causa calafrios. Estou falando da ilha de Poveglia, localizada na Lagoa de Veneza, na Itália. Este pequeno pedaço de terra,
aparentemente inofensivo à distância, carrega uma história tão terrível que foi apelidada de a ilha mais assombrada do mundo. E acreditem, essa reputação não é à toa. Durante os surtos devastadores de peste bubônica que assolaram a Europa, a ilha foi usada como uma estação de quarentena, um lazareto. Milhares de pessoas infectadas, ou mesmo suspeitas de estarem infectadas, eram enviadas para Poveglia para morrerem longe da população saudável de Veneza. Outro, o chamado do desconhecido. E aí, pessoal, conseguiram chegar até o final? Eu sei, é muita informação pesada. Muitos lugares que realmente mexem com a nossa percepção da realidade. Aokigahara, a Ilha das Bonecas, Eastern State, as catacumbas de Edimburgo e, claro, a aterrorizante Ilha de Poveglia. Esses são apenas alguns dos inúmeros lugares espalhados pelo nosso mundo onde o mal parece ter fincado raízes, onde o inexplicável se manifesta de formas que desafiam a lógica, e onde até quem nunca acreditou em fantasmas, em espíritos ou em qualquer coisa do tipo, sai carregando traumas, arrepios e muitas vezes o profundo arrependimento por ter desafiado o desconhecido. Valeu, galera, e até a próxima!